beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multiverso Radioativo. Eu sou o César. Eu vou falar hoje aqui nesse vídeo aqui sobre o porquê o Homem-Aranha tem que ser muito respeitado, né? Eu vou mostrar algumas coisas que ele já fez, que se ele fosse um vilão, provavelmente ele ia ser um dos piores vilões para se enfrentar dentro da Marvel, né? Eu vou contar algumas coisas que eu já li aqui e de outras menções, né? Todo mundo sabe que a grande capacidade do Homem-Aranha, que eu acho que nem foi totalmente desenvolvida, foi em o Homem-Aranha Superior, que foi quando o Dr. Octopus assumiu o controle do corpo, né, do Homem-Aranha, do Peter Parker, da vida do Peter Parker, e no começo ele começou arregaçando todo mundo, só que depois, por causa de uma moça que ele estava gostando, ele acabou dando uma reduzida e pensando um pouco mais nas atitudes dele, e ele maneirou. Só que uma das primeiras coisas que ele falou foi que o Peter Parker tinha aquele poder todo e não usava nada, entendeu? Então o Homem-Aranha, ele é extremamente poderoso. Primeiro que ele tem o sentido de aranha dele, ele tem uma super força. Se o Hulk tem 10 de força, o Homem-Aranha deve ter uns 8 ali de força. Ele é muito mais forte do que uma galera. A agilidade dele, ele é o personagem mais ágil da Marvel. Só que algumas coisas ele meio que respeita, ele tem consideração, então ele às vezes não usa toda a força dele, mas tem vezes que ele já perdeu o controle, né, com a raiva. E detalhe, galera, que ele não tinha técnicas de luta muito assim, ele usava mais agilidade, mas ele não tinha tantas técnicas. Mas ele passou a treinar com Shang-Chi, que é o maior artista marcial da Marvel, para poder ele aprender a se virar nas lutas sem contar muito com o sentido de aranha dele. Então Stark desenvolveu um item para poder inibir o sentido de aranha dele e ele poder treinar com Shang-Chi e parar de depender tanto do sentido de aranha. Isso quer dizer, o Homem-Aranha, em questão de combate, ele dobrou a capacidade dele. Só que tem feitos dele antes disso acontecer, que é o que eu vou comentar aqui, e vocês vão ver que ele tem uma força absurda quando ele perde um pouco o controle das emoções dele. E é isso que eu vou tratar aqui. E o primeiro que eu vou falar aqui, cara, é a vez que ele enfrentou o Senhor do Fogo, né, que é o Arauto do Galactus. O Senhor do Fogo teve a infelicidade de descer na Terra, começar a atacar ele, colocando a vida das pessoas em risco. Foi então que o Homem-Aranha ele se descontrolou, porque viu que o Senhor do Fogo podia matar alguém ali e começou a cobrir ele na pancada, e os Vingadores falando que era para ele parar, que ele não ia conseguir ganhar do Senhor do Fogo, né? Porque é um personagem nível surfista prateado. Então o Homem-Aranha falou assim: que vocês não me conhecem, eu sou muito persistente, e começou a socar e venceu o Senhor do Fogo, cara. E o Senhor do Fogo, ele é uma entidade cósmica praticamente, então o cara é muito poderoso, e o Homem-Aranha ganhou na força de vontade no braço, cara. E é um HQ que muita gente menciona isso aí, ainda digamos assim, que não é o maior feito dele. Ele fez feitos ainda maiores, né? O próximo que eu vou falar aqui foi na Guerras Secretas, né? A primeira Guerras Secretas, que inclusive eu coleciono os bonequinhos dessa época aí, na década de 80 ali. O primeiro Guerras Secretas, o Homem-Aranha foi um dos convocados lá dos heróis para combater os vilões, e o Homem-Aranha ele tava ali no meio daquela galera, um monte de personagem, e tipo, toda vez que ele aparecia era para mitar, digamos assim. A primeira coisa que ele fez foi bem no início, quando se juntou todos os heróis, ele ouviu uma conversa dos X-Men lá, dizendo que ia se unir ao Magneto. Só que ele não ouviu a conversa direito, ele acabou entrando e começou a socar os X-Men tudinho, entendeu? Ele, tipo assim, ele massacrou os X-Men, que foi preciso o professor Xavier apagar a memória dele para ele não lembrar o que ele tinha ouvido ali. Só que, querendo ou não, foi um certo mal entendido, mas assim, Wolverine, Noturno, todo mundo ali tomou um sacode do Homem-Aranha, e foi uma coisa muito legal de se ver. Outra é a Gangue da Demolição, que estava no Guerras Secretas. Em uma determinada situação, o Ariete, né, que é aquele que sai dando cabeçada e abrindo várias paredes lá, ele é muito poderoso, ele é um membro da Gangue da Demolição. E o Homem-Aranha, quando viu que ele ia atacar o Reed Richards, o Homem-Aranha deu um soco nele. Pra você ter uma ideia, além de deixar ele desmaiado, ainda arrancou o capacete dele, que não sai tão fácil. Com um soco só, e o Homem Absorvente ainda ficou de boca aberta do Peter Parker ter feito aquilo. Outra pessoa que o Homem-Aranha solou também em Guerras Secretas foi a Titânia, tá? Para quem não sabe, a Titânia é uma mulher que ela ganhou força devido a um experimento do Dr. Destino em Guerras Secretas mesmo, e ela batia na Mulher Hulk, tanto que ela massacrou a Mulher Hulk no Guerras Secretas na porrada. Em um determinado momento ela estava tentando jogar uma viga gigante em cima dos heróis, o Homem-Aranha viu, e o Homem-Aranha foi para cima dela e foi um massacre.
dessa mulher extremamente poderosa. O Homem-Aranha desviava e batia nela, e detalhe que ela era resistente até os raios do Ciclope, mas o Homem-Aranha massacrou ela na porrada e tacou ela numa parede e ela caiu num precipício. A partir daí a Titânia começou a pegar medo do Homem-Aranha, só que muitas edições para frente conversaram com ela, ela decidiu lutar com o Homem-Aranha de novo e perdeu de novo. Para quem não leu essas HQs aí, cara, tem uns encontros também, não só com os X-Men, mas tem encontro também com o Wolverine sozinho, porque o Wolverine volta e meia quer peitar o Homem-Aranha. E uma determinada HQ, o Wolverine queria matar a namorada dele porque ela estava com câncer terminal, só que o Homem-Aranha não sabia, viu que ele ia tentar matar ele, o Homem-Aranha acabou brigando com o Wolverine, e em um determinado momento ali, o Homem-Aranha cata o pescoço do Wolverine, e o Wolverine falou que ele pode matar ele se ele quebrar o pescoço, mas o Homem-Aranha não tem coragem de fazer isso. Isso quer dizer, o Wolverine admitiu isso, só que em muitas outras HQs o Wolverine tentou enfrentar mesmo o Homem-Aranha simplesmente socou o Wolverine todinho e meteu a cabeça dele no chão, e ele ficou apagado. Os X-Men ficaram tudo abismados, porque o Wolverine aguenta até soco do Hulk e não desmaia, mas o Homem-Aranha deitou ele, cara. Então o Wolverine já sofreu na mão do Homem-Aranha também. E outra, cara, tem o Hulk, que o Homem-Aranha muitas vezes já enfrentou o Hulk, só que na maioria das vezes o Homem-Aranha ele tenta fazer o Hulk se distrair, dar risada e se acalmar e voltar a ser o Banner. Só que já teve situações que o Homem-Aranha simplesmente saiu no braço mesmo com o Hulk e conseguiu afetar o Hulk com as porradas, né, cara? Que eu acho, né, bem um pouco avantajada a força do Homem-Aranha nessas HQs aí. Só que o Hulk ele aguenta tiro de canhão, um monte de coisa, mas ele conseguiu ser afetado por socos do Homem-Aranha. Só que, sendo sincero mesmo, se o Hulk acertar uma no Homem-Aranha, ele mataria o Homem-Aranha. Mas, querendo ou não, o Homem-Aranha conseguiu a façanha de sair no braço com o Hulk algumas vezes e afetar o Hulk com a força dele. Então você imagina um Homem-Aranha descontrolado, totalmente descontrolado. É outra coisa. Outro que sofreu na mão do Homem-Aranha foi o Homem de Ferro. E eu vou mencionar um HQ que eu li há muitos anos atrás, que é o Homem-Aranha versus Homem de Ferro do Futuro, que, detalhe, é um Homem de Ferro com armadura muito mais tecnológica, muito mais avançada, mas não é o Tony Stark, é o Arnold Stark, que eu acho que era neto do Tony Stark no futuro, e ele volta no passado para tentar matar um criminoso que ainda é criança. Só que, pro azar desse Homem de Ferro, o Homem-Aranha acabou vendo a situação, tentando salvar o menino, e não sabia por que esse Homem de Ferro queria matar esse menino. E tipo assim, esse menino no futuro ia virar um mega criminoso. Só que em determinada fuga do Homem-Aranha, o Homem de Ferro acerta vidros e corta o rosto do menino todinho. E o Homem-Aranha fica totalmente fora de si. E ele acaba indo pra cima desse Homem de Ferro e quebrando ele todinho na porrada, que os comentários do Homem de Ferro ele é rápido demais, forte demais, eu não consigo me livrar dele. Ele tá totalmente transtornado e irado pela raiva. E tipo assim, o Homem de Ferro não conseguia se livrar dele, e ele quebrou esse Homem de Ferro todinha, e ele fracassou na missão. Quando ele chegou no futuro, a cidade de Nova York era só uma cratera de uma explosão que esse menino no futuro causou. Só que o que eu acho é que esse menino ficou revoltado justamente porque o Homem de Ferro tentou matar ele quando ele era criança, então ele se revoltou e fez isso aí no futuro. É o que eu entendi. Outro personagem que o Homem-Aranha enfrentou que era muito forte é o Tarântula Negra, que ele era um criminoso que ele estava tentando expandir, né, as drogas dele, a máfia dele em Nova York. Ele ficou sabendo que o Homem-Aranha estava por ali, que ele atrapalhava, e ele acabou encontrando o Homem-Aranha e agredindo. Ele bateu muito no Homem-Aranha, mas por quê? Porque o Homem-Aranha estava preocupado em salvar o neto do Norman Osborn, né, o Normie. E tipo, o Homem-Aranha estava concentrado em ir atrás dele, acabou se descuidando. O Tarântula Negra pegou o pé do Homem-Aranha e começou a bater com ele na parede com toda a força ali, e o Homem-Aranha ficou todo machucado, mas depois tem uma revanche, né? O Homem-Aranha acaba lutando com ele de novo, uma luta muito brutal. O Homem-Aranha ficou com o braço quebrado, e com o braço só ele começou a bater muito no Tarântula, só que o Tarântula era extremamente resistente. E em determinada situação, um cara ia matar o Tarântula na traição, e o Homem-Aranha salvou o Tarântula. Então o Tarântula ele permaneceu olhando para o Homem-Aranha durante uns minutos e acabou desistindo da luta e indo embora. O Homem-Aranha venceu essa luta porque ele bateu muito mais no Tarântula, só que o Homem-Aranha era bem menos resistente do que o Tarântula. Ele acabou ficando mais ferido, mas acabou vencendo a revanche de um vilão extremamente forte. E um dos maiores feitos de força que eu vi do Homem-Aranha até hoje, que foi na HQ chamada Gênesis, o Gênio do Mal,
foi quando ele lutou com o Duende Verde e uma das bombas do Duende Verde acabou afetando os pilares do clarim diário e o prédio ia cair. E ele só não caiu porque o Homem-Aranha segurou no braço as vigas, ele substituiu as vigas do clarim diário e segurou o prédio inteiro na mão, cara. E tem outra parte que é muito absurda, que quando ele estava quase cedendo, ele viu a Mary Jane no meio de todo mundo e deu forças para ele a ponto dele levantar, segurar durante alguns segundos o clarim com um braço para trazer as vigas com a teia e enrolar todas as vigas com teia até alguém ir lá colocar suporte para o clarim não desmoronar. Então isso aí eu achei um feito de força absurdo. E se você já leu algum HQ aí do Homem-Aranha que ele fez alguma coisa fora do normal em questão de força, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.